Pronto, eu quero que você pegue a sua Bíblia, Mateus capítulo 24, o versículo é o 28. Mateus capítulo 24, o versículo 28. Ficou faltando a mensagem de Edmilson, né? Edmilson mandou dizer aqui, ó. Bom dia, Alexandre. Siga em frente. Mando a paz para todos os ouvintes da Rádio Explosão 100.3. Israel Barbeiro, senhor João Jerônimo, Max Locutor, todos amigos. Seu programa é uma bênção. Siga em frente. Esse filme realmente é muito bom. Deus te abençoe e tenha um ótimo final de semana. Espetacular, Edmilson, viu? Espetacular. Você não tem como você não chorar, sabe? Você chora, amigo. Porque o menino sofre, meu amigo. O menino sofre. Só um detalhe, Edmilson. O menino só andava descalço e sem camisa. Então ele nunca teve o prazer de ter um sapato ou uma sandália. Por aí você tira o nível de pobreza que essa criança vivia. E aí, quando a abertura do filme, já ele adulto, ele vai dar um concerto no Coliseu, lá em Roma, né? O espetáculo, ele é o artista principal, e as primeiras cenas do filme é quando ele entra no camarim. O camarim dele tem uma vitrine de vários pares de sapatos, para você ver o quanto ele ficou marcado. Quando ele vai no trem, a equipe que está organizando os meninos deram banho nos meninos, botaram remédio para tirar o piolho, deram a farda, calçou o sapato na hora de dormir, tire o sapato para dormir. Não, se tirar o sapato quando acordar, o sapato não vai estar aqui. Então, a primeira cena do filme, que a gente fica sem entender, é uma vitrine com vários pares de sapatos, que é o camarim deste maestro, que já é a criança na fase adulta, e vários paletós, né, montado ali, porque ele andava sem camisa. Então, paletó, a camisa e a gravata, paletó, a camisa e a gravata, né? Então, como isso ficou marcado nele? Então, quando ele vai no trem, ele passava fome, a mãe pegou uma maçã e disse: leve a maçã, porque na hora que você sentir fome, você come a maçã. Então, ele passou vários dias com aquela maçã na mão, com pena de comer a maçã. E na primeira cena do filme, ele entra no camarim, tem um pote de vidro cheio de maçãs. Por aí você tira o quanto ele ficou traumatizado, né, com a infância que viveu. É verdade, Janaína. Nós não temos referências, né, da nossa cultura, né? A gente não tem, né? De jeito nenhum. Pronto, pegou aí a sua Bíblia. Valeu, Edmilson. Obrigado aí pelo recado aí, pela mensagem. Esse recado aqui, ó, espetacular, amigo. Mateus 24, versículo 28. Que fala, o sermão continua, a grande tribulação, e a palavra de Jesus encerra assim, ó. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Aves de rapina, não é, que Jesus quis se referir, e a ave de rapina que a gente conhece aqui com muita propriedade é o urubu. O urubu, ele se alimenta de carniça. Eu acho que você já viu uma fotografia uma fotografia premiada no mundo, né? O cidadão foi lá na África e uma criança está lá morrendo aos poucos de desnutrição e do lado dele está um urubu, né? Acho que você já viu essa fotografia, né? Muito divulgada na internet. Então, por que o urubu está ali? Então, o urubu ele não come enquanto a carne está fresca. Então, a criança o ser vai morrer, seja a criança ou seja um animal. Quando ele começar a entrar no estado de putrefação, que vai exalar aquele mau cheiro, ele vai comer a carne estragada. Então, você pode pegar, amigo, lá do açougue, uma carne sadia, colocar para o urubu, ele não come não. Mas quando ela começar a encher daquele lodo e começar a feder, é que ela come. Então, o que Jesus disse: aonde está o cadáver, está o abutre. Está lá o urubu, não é? Aquilo que não serve. Então, ele quer dizer o quê? Que
a imagem do cadáver e das águias, que eu acrescentei, mudei, né? A versão da águia pelo urubu, foi referenciada por Jesus a necessidade dos homens penitentes que precisam de recursos para combater a extinção das sombras em que ele vive. Né? Tem gente que vive de confusão, amigo. Sai de uma confusão, se mete em outra, anda em círculos, nunca está satisfeito. Ele se mete num problema, quando ele se livra daquele problema, parece que ele sente falta do problema, amigo. Do problema, né? Ele vai atrás do problema. Ele gosta de viver perigosamente. A psicologia fala disto, a psiquiatria fala disto, né? De pessoas que se alimentam de confusão, sabe? De confusão, sabe? De intriga, de guerra, de briga. Não se elimina o pântano atirando-lhe flores. É verdade, né? Ninguém limpa um charco onde está a lama lançando flores. Os corpos apodrecidos no campo atraem o urubu que os devoram. É verdade, né? A figura, ela é simbólica, mas é forte no apelo. Este apelo deixa bem claro para nós que nós estamos acumulando sobre a nossa mente estes urubus, pelas coisas fétidas, podres que nós estamos aqui, reproduzindo em nossa mente. Eu estava observando, fazendo uma reflexão sobre o comportamento humano. Se eu estiver errado, me corrija, eu aceito a correção, porque eu aprendo. Assim, pessoas que não tiveram educação de pai e mãe. A educação que ela tem não foi a da escola. Ela passou pela escola. A escola não entrou nela. Ela passou pela universidade. A universidade não ficou nela. Então, ela, quando queria fazer o trabalho da universidade, ela pagava alguém para fazer para ela. Então, este é o ladrão de si mesmo, amigo. É o ladrão de si mesmo. Quando você paga para alguém fazer uma tarefa que é para você ser aprovado, você está se enganando. Então, a gente tem hoje no mundo a educação da rua. A educação da rua. O olho por olho, o dente por dente lá atrás, do Velho Testamento, que está tão presente e arraigado aqui, no nosso interior, é fruto, amigo, dessa educação que nós ainda não assimilamos a palavra de mudança, a palavra de edificação. Então, quando eu digo aqui que a palavra de Jesus até hoje é um problema para a nossa sociedade, estou mentindo não, amigo, porque ele manda a gente amar, nós não amamos. O nosso amor é amor de interesse, sabe? Quando ele manda a gente perdoa da boca para fora, mas por dentro a gente fica aqui vibrando que aquela criatura seja infeliz. Quando ele convida a gente a ter uma nova vida, a gente não quer a nova vida. Lembra da história do mancebo, que nós falamos anteontem? Amigo, na hora que ele diz para o mancebo, pega o que tu tens, distribui, vem e me acompanha. Então, amigo, quando eu sou convidado aqui a uma nova vida, e essa nova vida vai me convocar a uma renúncia, a uma mudança de pensamento, de caráter, de conduta, vai me fazer ficar vigilante. Por isso que ele falou, vigia e ora. Vigiar e orar. Primeiro você vigia. Preste atenção aonde você está entrando. Porque muitas vezes a gente está entrando, amigo, em um lugar que a gente vai ter dificuldade de sair. Por isso que ele diz aqui, vigia e ora. Vigiar e orai. Então a gente precisa ter muito cuidado. Por isso que pede, vigia teu pensamento para você não se transformar escravo das suas palavras. Porque das palavras virão as ações. E das nossas ações virão as dívidas. Seremos convocados a pagar por toda a dívida que estamos contraindo. Então a gente está ali, vendo aquele que quer estudar, meu camarada se agarra no livro, ele evita o passeio, ele evita o encontro com os amigos, sabe? Tem um amigo meu, ele dizia para a namorada, eu só falo com você sábado e domingo, se quiser namorar comigo é assim, se não quiser, vai viver sua vida.
A mãe, quando viu que ele estava interessado, ele disse, eu preciso de um quadro para eu fazer cálculo. Então ela foi lá no comércio, comprou um quadro, mandou prender o quadro na parede, botou lá um birô para ele no quarto, botou lá uma bancada, ela entrava, não dava um pio para ele. Ela entrava no quarto apenas para levar uma jarra de suco, uma garrafa de café e um lanche. Porque ele estudava, ele não queria ser interrompido. Então, qual é a consequência deste rapaz hoje? Hoje ele já é um homem, né? Ele é um homem. Ele casou com essa moça que ele disse a ela, você só vou lhe ver sábado e domingo. Se quiser namorar comigo, se não quiser, fique lá. Sabe quem hoje ele é, amigo? Uma das pessoas mais gabaritadas em tecnologia do mundo. Então eu acho engraçado quando eu encontro a mãe dele, pergunto por ele, está na China, está no Japão, está na Coreia, está lá na Baterias Moura, lá em Belo Jardim. Amigo, né? Aí você fica, poxa, está lá em Suape. Então, ele estudou para ter isto, amigo. Então a gente está vivendo aí o tempo em que Jesus disse aqui, ó, aonde está o cadáver, está o abutre. Tem pessoas que estão mortas dentro de si mesmas. Não sai de casa em busca do melhor. A vida dela se repete de problemas, de confusão, de dramas. Ela contrai dívidas, principalmente as morais. O pensamento dela só é para baixo. Tudo é negativo, tudo está errado. Só atrai amigo atrapalhado, amigo trapalhão, amigo que gosta de confusão. Então, amigo, é que está aqui, ó. Esse tipo de amigo, amigo, é o urubu que tu tá abrindo a porta para entrar na tua casa, para fazer companhia para você. É o urubu que vibra que você nunca tenha sucesso na sua vida. É o urubu que quer que você nunca dê um passo adiante. Ele está esperando você escorregar para que ele possa te devorar, divulgando para todo mundo porque você caiu, porque você não tem valor. Sabe? Então esse é o recado que ele está aqui, ó. Os urubus se aninham noutras regiões quando se limpa aquilo que está sujo. É verdade, né? Quando você limpa o ambiente, eles se afastam. Então, quando você muda de vida pelo querer, que é uma nova vida, quando você muda seu pensamento, todo mundo acha você quadrado, antiquado, problemático, trapalhão, e ele se afasta, amigo, naturalmente, sem você pedir para ninguém se afastar. Então Jesus foi enfático dizendo, a luta contra os cadáveres de qualquer natureza que se abriguem em nosso mundo interior, deixa que o divino sol da espiritualidade te penetre. Tu sabe o que é espiritualidade? Espiritualidade, amigo, é esse germe, essa energia, é esse elan que você absorve na sua igreja, seja espírita, seja católica, seja evangélica, até mesmo a você que é da Umbanda, que é das filosofias, você está ali, amigo, para ser melhor, amigo. Você vai ali para ser melhor. Você não pode sair dali vibrando o mal de ninguém, de preconceito, de perseguição, de condenação, porque quando eu vou no meu templo e saio de lá condenando todo mundo, são estes urubus que estão me acompanhando. Então a hora de mudar é agora, por isso que diz aqui, ó, deixa que o divino sol da espiritualidade te penetre, pois enquanto fores ataúde de coisas mortas, enquanto fores ali, ó, um caixão para abrigar defuntos, serás seguido de perto pelas águias da destruição, pelos urubus da destruição. Então, se nada na tua vida está dando certo e todo mundo está vibrando pelo teu mal, então alguma coisa está errada, sabe aonde? Em você. Valeu? Então a gente volta aqui, ó. Qual foi o capítulo 24? Qual foi o versículo 28? Por onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Já já eu volto para a gente completar o nosso recado no dia de hoje.